Vamos dar andamento na sessão. Uso da tribuna. Doutora, primeira inscrita, vereadora doutora Regina Ciop. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, presentes, quem nos assiste aí pela internet. Hoje eu gostaria de falar aqui na tribuna uma preocupação que não é só minha, uma preocupação de todos os vereadores, de todos aqueles que já se manifestaram aqui também na tribuna, pessoas que nos procuram, área da saúde. Mas antes, eu queria dizer por que da gravidade da falta da fita que faz a dosagem da glicemia. Por quê, senhores? A cada 10 segundos, vereador Pastor Valdir, morre uma pessoa relacionada ao diabetes no mundo, né? Uma estatística. A cada 10 segundos, 2 pessoas desenvolvem diabetes, vereador Marcos Tadeu. É a maior causa de insuficiência renal. A maior causa e, com consequente, indicação de hemodiálise. Se os senhores fizerem uma pesquisa das pessoas que estão em hemodiálise, os senhores vão observar que a grande maioria tem a patologia diabetes. A cada ano, 7 milhões de pessoas desenvolvem a doença. No Brasil, já somos em 14 milhões. 14 milhões. A cada ano, 4 a 5 milhões de pessoas desenvolvem diabetes. Tanto diabetes tipo 1, que é a falta da insulina, quanto diabetes tipo 2, é quando a insulina ela é ineficiente para que a glicose seja transportada para dentro das células. E como controlar? Vereador Zé Maria, o senhor sabe a importância. Como controlar a dosagem de insulina a ser ministrada? Através da dosagem periférica, através do destro, que nós chamamos, ou glicosimetria, que é a mesma coisa. Então, esse tempo todo que o Estado não deu encaminhamento às fitas, quantos e quantos prejuízos, com certeza, na qualidade do tratamento dessas pessoas. Hoje eu li uma reportagem aqui no Jornal de Poços, dizendo que 40% dos municípios de Minas Gerais estariam já acertada essa situação da fita dosadora. Mas Poços de Caldas não foi contemplado nesta primeira leva. Vai depender de um outro processo licitatório. Eu procurei saber hoje, liguei no Estado. Liguei aqui no Hiperdia, que é o Programa Municipal de Diabéticos. E, segundo as informações, parece que na 2ª ou 3ª semana de maio, nós poderemos estar recebendo as fitas aqui, os nossos pacientes do município de Poços de Caldas. E aí, como é uma gestão dessa patologia, ela é tripartite, ou seja, União, Estado e município. As fitas, realmente, são vamos dizer, uma obrigação na PPI, que é a Programação Pactuada Integrada do Estado. Mas isso não impede que o município tome as suas providências para que possa atender essa importante e necessária demanda. E houveram problemas aqui também de licitação, que nós procuramos saber o porquê, e parece que será resolvido aí também em torno da 2ª semana de maio, caso não ocorra mais nenhuma intercorrência, não ocorra nenhum tipo de intercorrência. Então, eu acho que são estratégias emergenciais. Alguma coisa
com o Ministério Público, um TAC, algo assim que eu acho que deveria se procurar, porque os danos eles são muito grandes. Então, a gente espera, eu sei essa casa que já fez vários pedidos de informação, fizemos moção, mas eu queria aqui fazer um apelo, porque hoje, logo hoje, pela manhã, por isso que eu resolvi falar nesse assunto, lá no PSF, onde eu trabalho, uma das pessoas fez excesso de insulina, justamente porque não tinha como dosar, porque não custa R$90 a caixa, com 50 fitas, e esta pessoa tem que fazer 4 dosagens por dia, por devido à dosagem de carboidratos, que é um sistema que se faz para controlar o açúcar. E ela fez uma hipoglicemia, e a hipoglicemia mata. No caso dessa senhora, não morreu, mas chegou numa situação bastante complicada. Então, fica aqui meu apelo, como de outros colegas que já fizeram, para que o município realmente possa resolver, porque eu não sei se o Estado, nessa segunda leva, como diz aqui, nas nossas informações, nós seremos aqui contemplados em Poços de Caldas. Da mesma maneira, quero falar aqui também em relação aos kits do Papa Nicolau, que hoje, mulheres, também já foi fala do vereador Antônio Carlos, que realmente previne o câncer de colo de útero, que mata, infelizmente, muitas mulheres ainda, justamente porque também não procuram, muitas vezes, né? E aí a gente... são situações que não podem acontecer. E tem algo que eu sou totalmente contrária, é protocolo da secretaria aqui, protocolo do Ministério da Saúde, que eu não concordo, quando você não pode fazer o Papa Nicolau em mulheres abaixo de 25 anos, sendo que todos sabem que as mulheres, as meninas, iniciam sua vida sexual aos 12, 11, 10 anos, e não podem fazer Papa Nicolau, e nós tivemos, aí, há pouco tempo, uma jovem de 20 anos, vereadora Maria José, com câncer de colo de útero. E que nós auxiliamos de outras maneiras para que pudesse fazer o seu tratamento. Então, é algo também que não pode faltar. Não pode, porque é uma questão de qualidade de vida, é uma questão de direito à saúde. Então, fica aqui também o meu alerta em relação à questão dos kits necessários para o Papa Nicolau. E eu espero, e já fiz e vou repetir, encaminhar ao Ministério da Saúde um posicionamento meu particular, inclusive com estatísticas, em relação a essa questão de mulheres não poderem fazer o Papa Nicolau, sendo que nós sabemos hoje o número enorme de HPV, que são os causadores do câncer de colo de útero. Então, acho que é algo a ser repensado. E aí eu quero também fazer mais uma colocação aqui, não exatamente em relação à saúde, mas em relação ao vereador Paulo Eustáquio. A nossa nova aragem lá. Pediu-se que esperasse o sol. Nós estamos aí há vários dias com sol. 15 dias. Sol. Hoje eu estive lá, vereador, e não foi feito absolutamente nada. Então, fica aqui, mais uma vez, a nossa solicitação ao senhor prefeito municipal, que tem sensibilidade e que realmente ele resolva esse problema que eu considero bastante grave da Rua Nova Aragem. Obrigada, senhor presidente. Muito obrigada, doutora Regina Sioff. Com a palavra, Valdir Sebetilli. Senhor presidente, vereadores, secretários, os que nos assistem pela internet, os que estão presentes, o que me traz hoje aqui na tribuna, eu teria outros assuntos, mas eu gostaria de dar foco a um assunto que tem, de certa forma, me incomodado nesta casa, que é o relacionamento. O fato de eu estar como vereador
eu não deixo de ser pastor. E como pastor, de alertar algumas coisas. E me preocupa a respeito do relacionamento nesta casa, não só os vereadores, mas servidores desta casa, e principalmente por nós nos tratarmos de um ano de eleição, e aí fica muitas vezes a discussão calorada, de pessoas que querem realmente estar fazendo alguma coisa, e me preocupa o relacionamento, o respeito, e às vezes esquece-se que nós temos que debater, que é uma casa de debate, que nós temos que debater as ideias, e não as pessoas. Respeitar as pessoas, eu acho que é muito importante, e é uma preocupação que eu tenho observado, e não vou estar aqui o ano que vem, isso já é um fato, mas os demais que estiverem nesse pleito, que possam estar fazendo com a maior seriedade e que tenha paz nesta casa, porque é muito importante. E quero pedir licença também para ler um texto de um escritor desconhecido que me chamou a atenção, e para a gente realmente tomar muito cuidado, porque quando nós ofendemos uma pessoa, nós ofendemos a sua família, nós ofendemos muitas pessoas que estão no seu relacionamento. Então, esse texto chama Pregos e Madeira. Talvez algumas pessoas conheçam, mas eu pediria licença para poder estar lendo esse texto. Havia um menino que tinha um temperamento difícil e explosivo. Seu pai lhe deu um saco de pregos e disse-lhe que a cada vez que perdesse a paciência, pregasse um prego na cerca dos fundos da sua casa. No primeiro dia, o menino pregou 37 pregos na cerca. Então foi diminuindo gradualmente, e ele descobriu que era mais fácil conter o seu temperamento do que bater pregos na cerca. Finalmente, chegou o dia que o menino não perdeu mais a paciência. Ele contou isso ao seu pai, que sugeriu que agora o menino tirasse um prego da cerca para cada dia que ele conseguisse conter o seu temperamento. Os dias foram passando e o menino pôde finalmente contar a seu pai que não havia mais prego na cerca. O pai pegou o filho pela mão, levou até a cerca e disse: "Você fez bem, meu filho. Mas veja os buracos na cerca. A cerca nunca mais será a mesma. Quando você fala coisas com ódio, elas deixam uma cicatriz como estas. Você pode enfiar uma faca em um homem e tirá-la. Não importa quantas vezes você diga que sente muito, a ferida continua lá. Uma ferida verbal é tão ruim quanto uma física." Muito obrigado. Muito obrigado ao pastor Valdir, parabéns pelas palavras. O próximo inscrito, o professor Flávio Henrique Faria. Senhor presidente, eu inicio a minha fala trazendo um tema para o debate aqui, posteriormente uma visita do chefe do executivo a essa casa. Quando nós tivemos aqui a audiência pública, em onde nós discutimos aqui em relação aos impactos da enchente em nosso município, o chefe do executivo aqui nessa casa manifestou em relação ao empreendimento da região leste da cidade, que seria a construção de apartamentos naquela região. E eu fiz questão, posteriormente, depois da fala do chefe do executivo aqui nessa casa, de procurar diversas pessoas que participaram,
fevereiro, março de 2013, de uma reunião no gabinete do Executivo Municipal. E nessa reunião com essas pessoas, estávamos ali, diversas pessoas, discutindo o empreendimento voltado para o servidor público municipal, que já estava encaminhado junto à Superintendência da Caixa de Poços de Caldas, com a construtora e assim por diante. E nessa reunião, fiz questão de consultar essas pessoas, porque se necessário, essas pessoas que estavam presentes, todas elas confirmaram de mostrar a disposição até se ampliar o debate. Havia sido viabilizado pelo sindicato 250 apartamentos pelo FDS, que é uma modalidade de financiamento que existe junto ao Ministério das Cidades, onde estaria beneficiando servidores com a renda de 1 a 3 salários mínimos. Havia, nessa época, 317 servidores aptos a fazerem parte desse programa, que foi uma luta, um trabalho de muitas mãos, de muitos sonhos. Mas pasmem que nessa reunião que nós tivemos no início de 2013, onde tivemos informação que esse empreendimento não era mais um empreendimento do funcionalismo. Um trabalho que foi feito de forma clara, transparente, muito equilibrada, e sim uma ação por parte do Executivo. Tomei a liberdade de manifestar sobre esse assunto, levando em consideração a fala do Executivo aqui, nessa casa, na audiência que nós tivemos aqui. Então, que fique registrado esse posicionamento totalmente repudiado da minha parte, que foi conduzido aí pelo chefe do Executivo, um trabalho de luta, de sonhos, de ideais, pensando no bem comum, mas, infelizmente, esse mundo dá muita volta, né? E deixou de ser um projeto para atender essas pessoas que há muitos e muitos anos sonham com a possibilidade de concretizar esse sonho da casa própria, onde eles teriam aí a possibilidade de pagar 5% da sua renda nesse empreendimento. Então, eu tomei essa liberdade de manifestar sobre esse assunto, porque, de fato, foi uma grande perda. Não conseguiu se viabilizar. O Executivo tinha a intenção de fazer 300 apartamentos nesse projeto, mas também outros assuntos que não vêm para o debate aqui, não conseguiu viabilizar também. Também queria manifestar aqui nessa tribuna, senhor presidente, referente ao repasse dos servidores. Nós sabemos que nós temos um número expressivo de servidores e um número significativo de servidores que, hora ou outra, sem dúvida alguma, houve aí algumas ações no sentido de recuperar salários que eram abaixo do mínimo, mas toda vez que nós temos aí uma correção do salário mínimo nacionalmente, nós temos aí uma dificuldade em relação a um grupo de servidores que passa a ter uma certa dificuldade. Em fevereiro deste ano, em uma reunião na URCA, o chefe do Executivo anunciou que estava aí trabalhando para encaminhar o projeto aí do repasse da infração. Lembrando essa casa que nos anos de 2013, 2014, 2015, não foi uma prática do Executivo Municipal discutir o repasse da infração. Sempre enviou para a Câmara Municipal.
enviou para a Câmara Municipal o repasse. Se discutia ganho real, outras ações do acordo coletivo, mas você não discutia o repasse da inflação. Desta vez, o anúncio, a conversa foi feita em fevereiro, com o retorno aí do magistério, também publicado aí nos jornais. Mas agora, recentemente, na proposta apresentada pelo Executivo, ele apresenta aí o repasse da inflação, como havia anunciado, mas criou toda uma certa insatisfação por parte da categoria, porque esses valores, esse repasse, ele não é retroativo. Mas foi falado em fevereiro. Se criou uma expectativa em fevereiro, né? E nós sabemos que isso para o servidor é muito importante, né? Contribui para melhorar o seu ganho salarial, mesmo que seja uma recomposição. Então, nós esperamos aí que o Executivo possa aí ter uma avaliação em relação a esse encaminhamento que foi realizado, que foi apresentado em fevereiro, numa discussão com diversos servidores públicos na URCA. Antes de encerrar, eu queria manifestar também, vereadora Regina, em relação à questão da insulina e das fitas de diabetes, é algo muito sério, muito preocupante. Essa informação que o senhor obteve, em outros momentos também nós obtivemos a informação que estava chegando e, infelizmente, não se tornou uma realidade. E, novamente, nós enviamos uma moção aqui por essa casa, enviamos um requerimento ao Executivo Municipal, mas precisamos, sem dúvida alguma, cobrar uma postura mais enérgica do Executivo para dar uma resposta a essas pessoas, porque inúmeras pessoas têm manifestado essa dificuldade, se precisa aí uma intervenção junto ao governo do Estado, uma ação por parte do Executivo Municipal que sinalizou de comprar essas fitas, porque nós não podemos deixar essas pessoas aí sofrendo e muitas vezes, pastor Valdir, sem condições de adquirir algo que é fundamental para a sua vida. Como o senhor, tivemos relatos aqui de mães que estavam no dia da reunião que nós pudemos participar aqui com a associação representante aí dos portadores de diabetes. E, só encerrar também aqui rapidamente, destacar a importância das cirurgias eletivas. É preciso fazer um mutirão aí para tentar dar uma resposta para diversos cidadãos que aguardam aí a possibilidade, há 2, 3, 4 anos, de fazer a sua cirurgia eletiva. Muito obrigado. Muito obrigado ao professor Flávio. Com a palavra, o vereador Paulo Tadeu. Senhora presidenta, senhor presidente, no masculino, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu ocupo essa tribuna. Na verdade, eu até gostaria de tratar de um tema mais geral, mas eu não posso deixar aqui de mencionar as duas últimas ordens do dia dessa casa, em que nós conseguimos dar conta de um grande número de processados, um esforço muito grande nas comissões, um esforço muito grande das assessorias, o que resultou aí em votação de projetos da maior relevância, e que vai demonstrando aí a nossa capacidade, né, de responder aos desafios do município. Mas eu queria trazer aqui um tema que eu acho que nós precisamos amadurecer sobre ele. Hoje foi falado muito aqui sobre essa questão das fitas de diabetes, para diagnóstico de glicemia. Também já foi falado aqui sobre outras necessidades materiais, equipamentos para diagnóstico das mulheres, material e suprimento. Eu queria dizer que eu estou cada vez mais convencido que há coisas que o município
não deve se ocupar. Eu entendo que na área de saúde, o que deva ser a atividade fim da administração é a gestão da saúde como um todo, a atenção básica sobretudo, mas esta perda de energia, esta dificuldade imensa que tem os municípios, o Estado e até a própria União, de cuidar das questões acessórias da saúde, precisa ser enfrentada. Nós não temos que temer abrir um debate aqui sobre a necessidade de terceirizar esses serviços de suprimento. Isso é uma grande bobagem, a gente entender que isso é uma atividade fim do município. Não é. Nós temos que ir abrindo mão de atividades que não são atividades fins. Nós temos que gastar a energia da administração pública com um trabalho estratégico, uma visão estratégica. Nós temos uma dificuldade, um arcabouço legal intrincado, complexo, e que ainda, frequentemente, é assediado por interesses outros, por interesses escusos. Hoje mesmo aqui, o professor Flávio falou da questão do trem turístico. Há toda uma disputa que busca se apropriar de obras e de compras do governo, e quando não se consegue, se trava. Nós recebemos aqui, semana passada, uma denúncia anônima mandada para a Ouvidoria do Estado com o objetivo de atrapalhar quem ganhou. Inclusive uma denúncia anônima, aquela referente à pavimentação, dizendo que a empresa que ganhou e foi contratada não tem CND, quando tem. Então, há toda uma dificuldade com relação à questão do trem. Uma parte daquilo está sendo tocada mediante decisão judicial, porque tem uma disputa para não deixar fazer. Quantas vezes você abre, como recentemente a prefeitura fez, abriu uma tomada de preço para pavimentação e a tomada de preço deu deserta, ninguém compareceu. Trata-se, evidentemente, de um acordo que é feito para aumentar o preço da pavimentação. Então, são áreas, são questões que nós precisamos entender claramente, sem ficar com esse dogma de estatismo e de privatismo, mas o que não é atividade fim, não é atividade fim. Qual é a necessidade que eu tenho de comprar medicamento e distribuir no balcão medicamento? A prefeitura não é dona de farmácia. A prefeitura não tem que ter balconista de farmácia. Isso é uma coisa menor, é preciso que a gente busque fórmulas e formas para a gente evitar a falta, que o fundamental é atender a população. E num sistema de terceirização, seja terceirização direta, concessão, ou seja, contratação por chamada pública, as empresas especializadas vão fazer de tudo, da compra à distribuição. Eu respeito quem pensa diferente, mas eu não consigo entender como é que uma prefeitura tem que administrar a funerária, por exemplo. Olha a perda de energia. Isso tudo pode ser direcionado para uma questão mais estratégica, em benefício da população como um todo. O que eu não abro mão nas minhas convicções é da posse das riquezas. Nós aqui temos patrimônio, ativos públicos importantíssimos. Você defender, por exemplo, por incrível que pareça, uma privatização da eletricidade de Poços, isso é um equívoco. Agora, você buscar novos empreendimentos em parceria, isso é fundamental. Privatizar água e esgoto, isso é um equívoco, mas buscar parcerias, por exemplo, para a água mineral, isso é importante. O município perde energia demais com essas pequenas coisas, mas o pior é a população que sofre. Porque cada compra, para usar uma expressão aqui de médico veterinário, é um parto de égua. Não termina a gestação. Ela não chega a termo nunca.
Porque a quantidade de recursos, a legislação nossa, ela é tão complexa com o objetivo de garantir o interesse público, que ela é tudo hoje, menos o interesse público. Isso sem contar os tribunais de contas, que é tudo hoje, menos o interesse público. Eu acho que há setores, presidente, que nós deveríamos ter a coragem de discutir, com clareza, com tranquilidade. Nós não temos que gerenciar farmácia, nós não temos que gerenciar suprimento. Estabelece um valor anual a partir de um planejamento estratégico. Quanto é que nós precisamos? Até porque com esse tipo de atividade, o controle da distribuição é um controle que se dá de maneira mais eficiente. Porque no nosso sistema hoje, a forma de compra gera tanta insegurança que muita gente estoca. Medicamento, por exemplo, nós temos um histórico de estoque de medicamento. As pessoas ficam com medo de não ter e encontram alternativas, formas de não faltar para ele, não faltar para a família, e aí falta para outro. Então, eu acho que nós temos que ter coragem de entender que aquilo que é estratégico, que aquilo que é central, que aquilo que é atividade fim do poder público, tem que ser aquilo que é ativo público e da população tem que ser defendido com unhas e dentes. Mas essas atividades absolutamente acessórias não devem e não deveriam continuar sob responsabilidade do poder público, sob pena de penalizar a população em função dessa legislação absolutamente complexa e absolutamente contrária ao interesse público. Obrigado, vereador Paulo Tadeu. Vereador Marcos Tadeu. Senhora presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, ao público presente. Primeiro eu quero parabenizar o pastor Valdir pelas belas palavras. Aquilo encaixa aí. Parabéns, pastor. Hoje é dia do goleiro. Parabenizar os goleiros. Fernando Praz, que deixou essa passar, mas na outra foi. Goleiro, que a gente tem um goleiro aqui, né? Pelo menos o Lázaro falou que você era goleiro, né? Isso. Parabenizar os goleiros, então, hoje pelo seu dia. Senhora presidente, eu havia feito um requerimento falando sobre a possível implantação de um toldo que seria em volta da Casa Carneiro, pegando parte da Avenida Francisco Salles e parte da Rua Assis Figueiredo, em volta do prédio inteiro da Casa Carneiro. Na época até foi falado, não, de maneira alguma, que haveria um projeto nesse sentido, né? Pelo um prédio, por estar tirando a fachada de um prédio histórico. Hoje veio a resposta. Quando eu pergunto se é iniciativa do referido projeto da Prefeitura Municipal ou da empresa concessionária de transporte público, que fala, é iniciativa da Prefeitura Municipal, sim. Tem a resposta aqui, que é o projeto do toldo em volta da Casa Carneiro é um projeto que veio da Prefeitura e que agora, por ele não teve a aprovação do Condefat, o projeto está suspenso. Mas, realmente, na época que foi feito esse requerimento aqui, tinha-se sim a intenção da construção de um toldo em volta da Casa Carneiro, que ia tirar toda aquela fachada desse prédio histórico. Outro assunto que me traz aqui, hoje eu recebi a reclamação de um dos produtores rurais sobre um projeto que tem de asfaltamento dos terreiros de café. É um projeto já antigo e ele é feito em benefício aos pequenos produtores de café para aumento da qualidade do café daqui de Poços de Caldas. Depois foi feito até um concurso de café municipal para que os produtores começassem a ter coragem de colocar os seus cafés nesse concurso e no concurso estadual, e assim fosse melhorando gradativamente a qualidade da bebida aqui de Poços de Caldas, como foi feito em Carmo de Minas, que hoje ela assim
quando se fala Carmo de Minas, o pessoal já tem como cafés de alta qualidade mesmo no mercado mundial. Esse produtor, ele pagou cerca de R$5.000, pagou antecipadamente já há 32 dias para o asfaltamento do terreiro do café. São cerca de 1.300 metros de terreiro. E toda semana ele cobrando, ele fala, ó, o café já está amadurecendo, nós estamos num tempo mais, o tempo está mais quente, o café está amadurecendo mais rápido e eu estou precisando desse terreiro com urgência. Porque, o café é maduro, quando ele amadurecer tem que colher, e que o café dele é todo com meieiros, e os meieiros dependem desse café para a sobrevivência do resto do ano. E quando o café está pronto para ser colhido, os meieiros já querem trabalhar. Estando o terreiro pronto ou não, e o terreiro não estando pronto, a bebida cai significativamente. Ele já tinha pago isso aí e não foi feito. Já há 32 dias que ele liga diariamente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, cobrando o material. O material que eu digo é a emulsão que é levado em tambores para ele, e aquela pedra brita misturada com cimento e outras coisas lá, para se fazer o terreiro. Quem vai fazer o terreiro não é uma firma especializada, ele contratou os pedreiros, e cada vez que a secretaria fala que o pedreiro vai na propriedade, ou que ela vai mandar o material na propriedade, ele chama os pedreiros e contratou uma betoneira também, alugou uma betoneira para misturar o material. Ele chama os pedreiros, traz a betoneira e o material não vai. Isso vai há 32 dias. Hoje ele não aguentou, ele ligou de novo lá, falando assim, já estou em cima da hora, não tem como eu demorar mais, eu tenho que fazer isso agora. Ficaram de dar o retorno para ele e deram retorno. Não sei se quem deu esse retorno não filtrou as palavras, mas o retorno foi que foi cobrado diretamente do prefeito, e que o prefeito falou que agora não vai se fazer nada, porque a prioridade é o asfaltamento do centro de cidade. Isso aí não é assim. Não é a mesma empresa que está fazendo o asfaltamento do centro da cidade que vai fazer o terreiro de café dele. É o fornecimento do material para ele fazer o terreiro. Ele compra um material para ele fazer o terreiro. Então foi dada uma resposta que quem deu não tinha o mínimo conhecimento do processo que é o asfaltamento de terreiro de café. E colocaram o prefeito numa situação muito ruim com uma resposta desse nível. Ficou muito ruim, porque eu duvido que o prefeito tenha falado uma coisa dessa para um produtor rural. Por último, eu falo aqui sobre a resposta da Secretaria de Saúde, que eu vi nos jornais, foi lida hoje aqui para mim. Eu tinha feito um requerimento que foi, depois que um amigo falou que ele teve problema com H1N1, que ele estava no hospital particular, no mesmo dia que ele estava no hospital, tinha mais 4 pessoas com H1N1, e na mesma semana, nos jornais, falava que não tinha nenhum caso aqui em Poços. Eu fiz um requerimento grande, perguntando tudo sobre vacina, remédio, se tinha, e se o município trabalhava, a saúde pública municipal trabalhava em consonância com os hospitais particulares, para saber os casos que tem nos hospitais particulares, se são repassados para a saúde pública, para que se tenha um diagnóstico exato e que se dê publicidade desse diagnóstico. A minha surpresa foi que isso virou uma resposta jornal, e tem que ler aqui, que eu estou querendo causar um problema na cidade, causar pânico. Não é nada disso. O meu requerimento teve 3 perguntas, porque as outras perguntas eu aproveitei, eu estou esperando os outros questionamentos que são do requerimento do pastor Valdir, que é muito mais completo que o meu. O meu foram 3 questões, ainda perguntando isso, se uma secretaria, a Secretaria de Saúde trabalhava em consonância com os hospitais particulares, para a gente ter uma informação precisa dos casos, não para causar pânico.
falando que eu agi intempestivamente, eu como vereador eu tenho que fazer isso. Qual outra maneira que eu vou ter de saber uma informação dessa? É através de requerimentos. E quando a gente faz os requerimentos aqui, todo o pessoal da imprensa nos chama ali para falar sobre o requerimento. Por que você fez esse requerimento? O que está escrito? E eu falei. Então, não agi intempestivamente, eu cumpri o meu papel de vereador, questionando, perguntando, querendo saber as informações da Secretaria da Saúde para poder ter uma informação correta, como todo mundo faz toda semana. Mas eu recebi isso aí, foi a primeira vez. Eu tenho requerimentos que demoraram quase um ano para ser respondido, e esse foi respondido rapidamente, ainda através dos jornais. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Marcos Tadeu. Vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas, minha fala hoje será bastante breve, apenas para insistir em um aspecto que eu acho de extrema importância, que tenho percebido, não sei se é só comigo, mas outros vereadores também têm esse sentimento, que esta casa está sendo deixada de lado com relação à discussão do plano diretor. Não sei se os nobres colegas foram convidados, mas hoje tem uma audiência pública, já a primeira audiência pública para discutir aí com moradores da zona rural, se eu não me engano, deixa eu achar aqui, lá no bairro Córrego Dantas, já discutindo sobre a questão do plano diretor. E tem agendado aqui, segundo um edital de convocação aqui, mais outras 7 audiências públicas. E eu não sei, senhora presidente, se a Câmara foi convidada, oficiada, através da mesa da presidência, não, e que fosse incumbida de repassar aos vereadores. Mas eu, pelo menos, não recebi convite algum. Não sei se algum outro vereador foi convidado. Eu recebi pelo Facebook, agora, algumas horas atrás, recebi o convite de uma pessoa que é, inclusive, servidora da Prefeitura Municipal, me fazendo o convite, mas algumas horas atrás apenas. Não sei com qual antecedência que a Prefeitura tratou desse assunto para com a população, mas para com a Câmara eu acredito que ela não tenha. O vereador Marcos Sansão está dizendo que ouviu pelo rádio, mas oficialmente essa casa não foi convidada ao debate, pelo que eu tenho conhecimento. E aonde que isso me preocupa? Me preocupa porque essa casa que vai votar, é nós que vamos aprovar isso aí tudo, é nós que vamos assumir essa responsabilidade, é nós que vamos colocar aí o nosso voto à prova, acima do bem e do mal, aí nós temos que votar, porque eu repito aqui, depois da lei orgânica, eu considero a lei mais importante do nosso município. A nossa responsabilidade é gigantesca. Eu vou ter um orgulho muito grande em votar um plano diretor do meu município, e vou falar para todos, aí não vou votar de afogadilho. E aí entra a minha preocupação. Um dos questionamentos que eu fiz é de qual o prazo previsto para o envio desses trabalhos para a Câmara. Meados de setembro. Meados de setembro nós vamos estar aí numa reta final de campanha eleitoral. Não que isso tenha o direito de atrapalhar o andamento dos trabalhos dessa casa, mas atrapalha, não vamos ser hipócritas aqui de falar que corre as mil maravilhas, porque não é assim. A gente sabe que muitos dos vereadores vão estar envolvidos aí no processo eleitoral, seja na sua própria candidatura, na candidatura de quem apoia. E aí nós vamos ter outubro, novembro, dezembro, 3 meses para discutir e votar o que eu acredito ser a lei mais importante, não só desse mandato, não, mas desse do último mandato que eu fiz parte. Senhor presidente, eu não sei se seria possível a Câmara, através da mesa, se pronunciar junto ao Executivo, pedindo para para fazer parte desse processo aí, para que seja oficiada, para que a gente receba as atas dessas reuniões públicas aqui, para que a gente participe diretamente, não é indiretamente, não, para que a gente participe diretamente do processo da redação dessa lei. Porque assim, quando vier para essa casa, lá em meados de setembro, pelo menos aqueles vereadores que se interessarem em participar das discussões, já vão estar sabendo o que foi definido, aonde foi definido, se foi
demanda de algum bairro, de algum grupo, de algum conselho, alguma coisa assim. Então, eu encerro minhas palavras aqui, registrando a minha preocupação para com a revisão do plano diretor, porque, repito, já disse mais de uma vez, não é lei que vota-se em 2 meses. Leis muito mais simples do que essa levam muito mais tempo. Para quem não conhece, o plano diretor é uma lei de centenas de artigos aí. Então, se formos realmente analisar item a item, discutir com a população, ver particularidade por particularidade, ver as diretrizes de crescimento de Poços, o que a gente quer para Poços. Se a gente tiver a oportunidade de levar isso para dentro das universidades, vereadora Maria José Cacciotti, como nós temos facilidade aqui, essa casa, basta fazer assim que todas as universidades de Poços vão estar à nossa disposição, tenho certeza disso. Acho que elas deveriam ser diretamente envolvidas nesse debate, participar, se pronunciar, manifestar. Temos faculdade de arquitetura e urbanismo, temos faculdade de engenharia civil, diversas engenharias, engenharia ambiental, pública, privada. Esse pessoal precisaria estar inserido nessa discussão, nesse processo. A associação comercial ter oportunidade de se manifestar através da sua representação, CREA, Conselho de Mineradoras, inúmeras entidades de bairro. Então, eu acho que, numa oportunidade que eu tive de conversa com o Rodrigo falou assim, não, apesar de respeitar muito o Rodrigo, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, uma estima muito grande pela pessoa dele, mas ele disse o seguinte, não, fica tranquilo, Thiago, vai mudar muito pouca coisa, que a gente vai alterar lá, vai ser quase nada. Eu falei, mas que caramba, nós estamos aguardando isso, não discuti porque não era hora e não era local da gente tratar desse assunto. Eu apenas comentei com ele, ele me respondeu assim, não, vocês não vão ter problema, não vai mudar pouquinha coisa. Então, eu acho que nós, enquanto poder público, devemos aí alertar o executivo e nós também nos pronunciarmos aí de forma direta, porque os responsáveis diretos por isso somos nós, porque é nós que aprovamos, não é de autoria nossa, mas quem aperta o botão ali somos nós. Então, acho que nós deveríamos aí nos inserir nesse processo, mesmo que a fórceps aí, já que o executivo não se manifestou em nos participar, mas nós deveríamos providenciar isso aí, uma discussão e acompanhar de perto. Se não todos os vereadores, pelo menos aqueles que se interessarem, né, estar mais presente, levar essa discussão a público. Maria José, eu acho que é uma obrigação nossa trazer essas universidades para o debate. Acho que não vão atrapalhar em nada, acho que só tem a contribuir, mesmo que aproveite pouco ou muito, sei lá, grandes ideias podem surgir daí. As entidades de classe, eu não vi aqui nenhuma das reuniões propostas pelo Executivo Municipal, contempla aqui a presença de representantes de entidade de classe, como CREA, CIA, OAB, IAB e etc. Então, registro aqui a minha preocupação. Eu vou continuar insistindo nesse ponto, até que nós possamos aí, efetivamente, participar desse processo. Obrigado. Obrigado, vereador Tiago Cavelanha. Vereador Joneiros. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, vereadora, demais vereadores, o público nos assiste. Volto a essa tribuna novamente para questionar e pedir o apoio ao seu líder, do seu prefeito, em umas questões pertinentes. Estacionamento de ônibus na cidade continua uma lástima, como nós vimos esse final de semana, assim, sem fiscalização, sem nada, existe lei para isso, e a gente sabe que isso aí é atribuições da Guarda Municipal. A Guarda está com efetivo apertado, dos quais tem 85 GMs, está em licença não remunerada, 3 licenças médicas, 1 diretor, sobra 80 para 4 turnos, dos quais sobram 20, desses 20 ele tem 14 fixos para trabalhar, que é Câmara, Prefeitura, UPA, aeroporto. Então, quer dizer, sobra praticamente 6
por cada turno, para cada arrumar a casa, vamos dizer assim. Fica muito apertado para eles, a gente precisa ver o que precisa ser feito. Alguma coisa precisa ser feita e com urgência para trazer um resultado positivo para a nossa população. Bicicletas nas calçadas, parques, isso daí é complicado. Quinta-feira eu quase entrei em vias de atrito com duas pessoas que estavam andando de bicicleta no jardim, do qual eu fui questionado. Fui falar para eles, dois turistas, eles pegaram, quase quiseram entrar em gozação, em vias de atrito, então está faltando um posicionamento mais das guardas, efetivamente, na guarda no jardim. Guarda nas termas também, eu já questionei aqui, durante o dia, não tem guarda nas termas durante o dia, que o pessoal fica vulnerável em termos de segurança, ali tem valores que são guardados ali durante o dia, precisava ver o que precisa ser feito ali para trazer um resultado positivo para aquele pessoal que trabalha lá, que eles ficam vulneráveis. Os bancos de jardins, as pessoas do parques de jardins, os funcionários ali ficam vulneráveis também, que todo mundo, já não tem banco, os bancos que estão, eles ficam certo de manhã, quando são à tarde, eles são alocados para outros lugares, as pessoas ficam assim, além de não ter banco, os bancos que tem ficam passeando pelas praças. Isso daí está prejudicando muito o trabalho deles e prejudicando também os usuários que chegam no sábado e domingo, não tem aonde sentar em via de quantidade de bancos. Eu vou pedir para o Celso, se possível, Celso. Opa. Celso, está aí? Só pedir um apoio quanto à situação que se encontra em alguns lugares de Poços de Caldas. Isso daí é na rodoviária, pessoas que estão dormindo lá, é situação assim deprimente, enquanto nós estamos nas nossas casas, agasalhados, acomodados, essas pessoas estão ali e assim, já vem vindo há algum tempo. Então, gostaria de pedir, seu líder, seu prefeito, se o senhor pudesse levar esse questionamento até a Secretaria de Serviço de Promoção Social, para ver o que está acontecendo, se é questão de saúde, se é questão para poder ser orientado, que é judiação, a rodoviária está fechada, é à noite, tem um senhor aqui de costa, aqui lá no fundo, ó, esse senhor tem mais de 60 anos, e ele vive também dioturnamente ali naquele pedaço ali, debaixo dos monotrilhos, debaixo da rodoviária. E por fim, eu queria também parabenizar o seu pastor pelas suas belas palavras. Tem um dizer aqui do Paulo Coelho que fala assim: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas mudam o mundo. Parabéns pela sua preocupação, e nós precisamos estar atinados aqui dentro dessa casa, na paz, no amor, na tranquilidade, para que tudo flua a contento de todos e de tudo que nós precisamos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jonei. Vereador Joaquim. Senhora presidente, senhor secretário, senhores vereadores, público presente, que nos assiste pela internet. Nós temos que elogiar quando acontece alguma coisa de bom. Eu fiquei muito contente quando soube que o nosso prefeito Heloísio escolheria o Marcos Salles para ser secretário de Serviços Públicos, porque realmente é um conhecedor dos bairros de nossa cidade. E eu fui conversar com ele, fui lá dar os parabéns para ele, e ele falou para mim: Joaquim, eu estou providenciando um levantamento de todas as áreas, de todos os bairros, que estiver com maior mato alto, com mais, precisando da Secretaria de Serviços Públicos, eu vou até eles, com a minha equipe, uma equipe pequena, mas uma equipe trabalhadora. Hoje eu estive lá no Jardim, lá no Campos Elíseos, acho que todos os vereadores que receberam reclamação do Campos Elíseos, via internet, via WhatsApp, e eu, como moro na região, sempre cobrado. Fizeram um trabalho lá, coisa de primeiro mundo. Não estou aqui desmerecendo o Zequinha, não, porque realmente, dentro das suas
limitações, ele também fez um trabalho bom. Não estou aqui falando que o Marquinhos chegou lá, também está, né? Mas o Zequinha teve a sua época lá, que pegou muita chuva, a gente entende isso, né? Corta o mato, depois de 15 dias já está grande. Agora, com a chuva menos, o mato se cresce menos. Então, ele atacou lá na região do Campos Elíseos, fez um excelente trabalho, já fez em outros bairros, que eu não vou lembrar, e disse para mim que até no meio do ano a cidade está limpa. E ele falou assim que ele optou por limpar a cidade e cortar, pelo menos nas ruas mais, tipo a Avenida João Pinheiro, ele fez um trabalho bonito, que foi elogiado até aqui por os vereadores. E lá ele vai atacar lá na região do Itamaraty, na Morada dos Pássaros, na Chácara Poste de Calda, na Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste, tudo ele falou que já tem o levantamento de tudo. Só falou assim, Joaquim, pede paciência para quem te cobrar você em algum lugar, que a gente vai chegar lá. Marco divisório, que é também muito cobrado por nós vereadores, pela população lá. Então, é as pessoas certas no lugar certo. Como disse, não todos merecendo Zequinha, não, que teve também a sua parte de contribuição como secretário para o nosso município. Mas a gente fica contente de saber que ele não tem lado político, não. Ele falou assim, olha, lá pode ter qualquer vereador que pedir para mim, eu não estou fazendo pelo vereador, estou fazendo pela sociedade, pela população que paga os seus impostos. Isso é muito bom. Parabéns ao senhor prefeito ter escolhido o Marcos Salles. E eu recebi aqui fizemos até o Antônio Carlos também tinha feito, sobre os médicos nos PSFs. Eu recebi aqui da Secretaria de Saúde, aqui está falando que, realmente, eu confirmei, o Jardim Itamaraty 3, está faltando médico, está aguardando a chegada de outro médico, já está em fase de aquelas burocráticas do serviço público, né? E no Jardim Aeroporto. Nos outros PSFs aqui, tem médicos. E aqui, na resposta aqui, me falaram que estão contratando também duas médicas e um médico para cobrir férias, que não tinha. Quando saiu um médico de férias de um PSF, não tinha o outro para pôr um lugar. Então, são mais 3 médicos que estão chegando para poder cobrir férias dos médicos das UBS. A gente vê aqui que é poucos médicos que tem nos PSF. Por muito pouco tem 2 médicos. Esse é mais um médico mesmo. Esse aqui, bastante dos mais médicos. Inclusive, aqui também fala que o programa Mais Médicos terá uma atividade no final do mês de abril, porque muitos estavam de férias. Então, por isso, as faltas de médicos em algumas UBS. Importante isso aqui, porque quando nós somos cobrados, a gente fala, olha, se a médica vai sair, o médico vai sair de férias, tem outros que vão cobrir aqui, não são os médicos, mas ficaram um mês aqui cobrindo férias. Então, é importante que a gente fique sabendo, porque nós somos diretamente cobrados, né? Principalmente na área de saúde, que muitas pessoas nos cobram, e com razão, porque a saúde, como já disse, tem que ser em primeiro lugar, né? E quanto às fitinhas de diabetes, eu estive conversando com o Fernando Poço também, a gente também é muito cobrado, e o doutor Fernando Poço já tinha acionado o doutor Dalmo. Me parece que a Procuradoria do município ia fazer um documento ao Estado, eu não sei se o líder do prefeito confirma, exigindo que se reponha essas fitinhas no nosso município urgente. Ele falou para mim, você procura o doutor Dalmo, que o doutor Dalmo vai te explicar certinho o que vai acontecer. Né? Eu não consegui falar com ele, mas amanhã eu vou falar com ele, para a gente poder saber certinho, porque está causando um mal-estar muito grande. Para pessoas que têm diabetes, a gente sabe como é difícil, né? Como disse o nosso presidente aqui, as pessoas não têm a noção de quanto está a glicose no organismo, vai fazendo aplicação, chega a entrar até até procura até como é que fala? Coma, né, doutor? Uma coma, então é complicado. Então a gente tem que tomar cuidado mesmo. Assim que eu procurar saber lá, eu passo para os nossos colegas vereadores o que está acontecendo, porque, se Deus quiser, amanhã cedo eu vou conversar com ele lá. Como disse o meu amigo Paulo Eustáquio, eu estou fazendo a vez do Quinha, que essas coisas a gente tem que procurar saber lá, né? Então, eu, como venho muito cedo para a cidade, eu passo na porta da prefeitura sempre, meu companheiro de partido aqui, para ficar tranquilo que
eu sou diferente dele. Muito obrigado, senhor. Vereador Antônio Carlos. Senhora presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, a gente vai chegando assim numa fase da vida, né, com a idade já, né, batendo as portas, né, procurando assim, pastor Valdir, não alterar muito a reação diante de certos fatos, mas, vereador Joaquim, não com Vossa Excelência, mas eu fico me perguntando se essa questão das tirinhas fosse com um prefeito de outro partido, com um governador de outro partido, a reação, vereador Flávio, seria imensa, seria impressionante. Não dá, com todo respeito, toda a vênia, o Fernando Poço foi falar com o Dalmo, sabe? É muito pouco, vereador Joaquim. É muito pouco. A saúde não pode esperar. A gente conversa. Hoje mesmo eu recebi reclamação das tirinhas novamente. O vereador Flávio, pastor Valdir, nós estávamos aqui com a Associação dos Diabéticos de cortar o coração, de chorar o que falou aqui a Cristiane. De chorar os depoimentos. Então, eu faço um apelo aqui, vereador Paulo Tadeu. A sensibilidade do doutor Heloísio, poxa, resolve essa questão aí, gente. A população fala com a gente na rua. De que adianta milhões para diabetes, para asfalto, você não tem dinheiro para comprar tirinha. Eu estou com uma mensagem no meu celular, até gostaria de pedir ao vereador Tiago Cavelanha, que, por gentileza, me ajudasse, me trouxesse aqui. Eu vou ler essa mensagem. É outro assunto relativo à saúde Santa Casa. O celular sem a... Obrigado. Eu não quero me exasperar, eu acho que não vale a pena, vai fazer mal para a minha saúde, mas eu fico pensando nesse negócio das tirinhas, eu fico com dó, fico com pena, e ao mesmo tempo a gente tem que falar aqui. Não dá para Fernando Poço ligar para falar para Dalmo e Dalmo, tem dó. Com todo respeito, viu? Então, isso aqui foi enviado por um colega de profissão, não vereador, essa mensagem aqui, eu ia fazer a leitura, mas acabei me esquecendo. Aproveito a oportunidade, está aqui, ó, puxa vida, hein? Não está mais, infelizmente. É um caso de uma cirurgia da esposa desse cidadão, que não pode ser realizado, porque a Santa Casa não tem os equipamentos, não sei como é que chama isso. Campeador. Exatamente. O rapaz está revoltado. Agora, eu queria fazer um apelo aqui. Eu acabei de receber uma ligação de uma pessoa ali da Francisco Salles, já há vários dias, vereador Paulo Tadeu, que não tem energia elétrica nos postes da iluminação pública. Num determinado dia, eu estava aqui na Câmara, fui lá, quando eu liguei para um funcionário do DME, que me atendeu, mas rapidamente chegou uma equipe lá. E os problemas estão voltando. É uma região central ali, na Francisco Salles, perto da prefeitura ali. Não, agora há pouco não tinha lá a iluminação. Já não é das melhores a iluminação, hein? E as pessoas ali do entorno estão preocupadas com a insegurança que vivem por ali. Eu queria mostrar algumas fotos também, com a ajuda aqui do nosso amigo Celso. Está ajeitando aí. Olha, é uma equipe de ginástica, de balé, que funcionava no Complexo Santa Cruz. Muito bom, por sinal, um projeto de tirar a criançada da rua, ou evitar que a criança vá para a rua, foi colocada precariamente numa sala anexo lá ao Clube de Judô, e o Clube de Judô tem lá o Matsu, que não foi nem consultado que essa atividade iria para lá, está gerando uma série de desconforto, as meninas estão desmotivadas, é algo assim, eu estive na Secretaria de Esportes, isso aí é muito gratificante, são projetos que deveriam ser tratados na palma da mão, com carinho, e não jogar numa sala pura e simplesmente lá longe, né, para quem mora em outras regiões aqui, lá no Clube de Judô. Então, faço um apelo aqui, ô Paulo Tadeu,
para, né, não deixar esse projeto morrer. São meninas, né? A doutora Regina sabe a grande quantidade de meninas aí que começam, a senhora falou aí, precocemente. Essa aqui é a esquina da Gentil Messias com a Nico Duarte. Ó. Nós estamos aqui na Nico Duarte. Olha a placa de pare aí, ó, né? É a única que tem, mais uma outra ali, a placa vermelha e a sinalização já quase que inexistente. A placa ali, ó, precisando de uma refletida maior. Aqui que é a necessidade de um tráfego calmo em frente às duas escolas, né? Olha, os pedestres passam de qualquer forma, porque não tem sinalização nenhuma. Essas fotos aqui são de domingo pela manhã, eu estive lá, porque durante o dia é complicado para sinalizar. Caminhões pesados ali, a calçada está bem cuidada e tal. Aqui o campo de futebol dos escoteiros, em frente à garagem da prefeitura, estive lá hoje pela manhã, que as pessoas estão pedindo, né? Esse campo de futebol fica dentro do Country Club. Olha como é que está isso. Olha o matagal, nós já apresentamos um requerimento na semana passada, estamos aguardando aí. Esse é um local, vereadores, que poderia ser utilizado pelas escolinhas, pastor Valdir, para desenvolvimento de prática esportiva, pelos funcionários da prefeitura, que poderiam ter ali, né, um futebolzinho no final da tarde, por que não? Para dar atividade física, né? Evitar que às vezes o servidor saia sem se exercitar e tal. Olha, está desse jeito, ó. É foto de hoje pela manhã, lá ao fundo tem o 100º grupo de escoteiros. É mato para todo lado, do lado de baixo tem o almoxarifado e em frente a garagem da prefeitura é dentro do local onde trabalhava e trabalha o secretário de Serviços Públicos. E aqui, meus nobres colegas, Poços de Caldas no final de semana, prolongado, com muitos turistas na nossa cidade, Caixa Econômica Federal na rua São Paulo, e para amanhecer sábado, os chamados hips estavam ali dormindo dessa maneira. Não tenho nada contra a hip, muito pelo contrário, cada um vive do jeito que quiser, mas isso não é lugar de dormir, né, gente? Na rua, de grande movimento, o pessoal que estava ali circulando, vai para o centro e tal, olha só, da onde são essas pessoas? De onde vêm? Infelizmente, a quantidade de moradores de rua só aumenta. Tem um cidadão aí que outro dia ele estava aqui na Rio Grande do Sul, hoje ele estava na João Pinheiro, cara forte, poderia estar trabalhando, se bem que desemprego também é um problema sério, que em Poços de Caldas, de acordo com os órgãos competentes, 300 postos de trabalho foram fechados em um mês. Ô Celso, muito obrigado, viu? E eu queria também relatar aqui, com relação a esse problema que o vereador Jonei abordou, com relação às bicicletas. Ontem no Parque Municipal Antônio Molinari tinha ciclista andando na pista de Cooper. Você vai fazer o quê? Você vai encarar brutamontes, corre o risco de ser agredido. E aí, os guardas, tinha um guarda municipal lá, até muito legal o guarda. Eu falei com ele, meu amigo, tem ciclista andando. Ele falou, Antônio Carlos, eu vou fazer o quê? Nós apreendemos, quando a Cissa foi vereadora, acabou com a multa. O que nós temos que fazer para voltar com isso? Com rigor. Nós precisamos discutir isso conjuntamente aqui. Porque joga não só no nome da ex-vereadora Cissa, mas da Câmara como um todo. É isso, senhora presidente, que eu ouço e outros colegas ouvem também, não é, vereador Jonei? Como é que vai? Está cheio, andando de patinho, andando aí, bicicleta no Jardim do Palace. Não adianta prender, porque a Cissa acabou com a multa. Eu não lembro de ter votado nada nesse sentido. Então é algo que nós precisamos rever aqui e buscar uma solução para esse problema. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Desculpe aí adiantar um pouquinho. Obrigado, vereador Antônio Carlos. Obrigada. Alguns avisos. O primeiro, lembrar os senhores da audiência pública no dia 5, né? Em relação do exercício de 2016, a 7ª audiência pública do exercício de 2016. No dia 5 de maio. Temos uma audiência pública agora na quinta,
Tá, nessa quinta, a questão da saúde, né, aquela audiência pública, e essa aqui do DME, do projeto de prestação de serviços, né, no dia 5 de maio, certo? Quero também lembrar aos senhores da palestra amanhã sobre o Zika, chikungunya, a dengue, da doutora Lívia, que é epidemiologista do sistema, amanhã às 19 horas. Né? Eu vou pedir aos senhores 2 minutinhos só, aqui mesmo, reunião, não só para passar uma informação. Eu quero saber se alguém tem alguma... Vereador Jonei? Na Climep, que o rapaz lá falou que convidava os vereadores para ir lá até sexta-feira, agora, na parte da tarde, para visitar as novas dependências dele lá. Então, se o convite quiser... chegou individual, chegou na presidência? Não, ele pediu, ele encontrou comigo na rua e falou, tá, então tá. É um convite individual, fica aí a sugestão, se vocês quiserem fazer uma comitiva, né, mas é um convite individual. Mais algum recado? Não? Verificação de quórum. Zé Maria teve que se ausentar, justificou a ausência, foi chamado na Unimed. O vereador Lical também saiu, não estava se sentindo bem. Sob as bênçãos de Deus, declaro encerrada a presente sessão e peço a todos que, de pé, façamos uma saudação ao Pavilhão Nacional. Boa noite.